Eu sou o Mário Cunha, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Unitiagro, e aqui a gente vai fazer o fechamento do Boron Day. E como destaque do evento, eu quero trazer a palestra do professor Patrick Brown, da Universidade da Califórnia, em que o tema global dela foi a fisiologia do boro nas plantas. Então ele trouxe, primeiramente, uma informação bastante interessante que amplia a nossa compreensão de como funciona a absorção do boro pelas raízes. Então ele traz que existem dois regimes. Quando os níveis no solo são adequados ou baixos, o boro ele é absorvido nas raízes principalmente por proteínas específicas. E o que isso implica? Que a planta consegue regular bem a quantidade de boro que entra e também a quantidade que ela transloca para outras partes dela, para os outros tecidos da planta. No entanto, quando os níveis do solo são altos, excessivos, a entrada desse boro já não é mais regulada por essas proteínas da membrana das raízes e há também uma entrada passiva via membrana, ou seja, a planta não mais consegue regular a quantidade de boro que entra, absorve, é absorvida e é translocada para outros tecidos. Então, dessa forma, explica para a gente por que esse micronutriente muitas vezes manifesta sintomas de toxicidade quando a gente tem níveis elevados no solo. E é uma característica bem específica do boro, que outros microelementos não têm, essa entrada passiva pela membrana. Então isso é bem interessante, ajuda a gente a compreender melhor a dinâmica do boro no solo e a interação do nutriente-planta aí também. O professor também, Patrick Brown, trouxe uma informação muito importante para manejo de boro, relativa à correlação entre os teores dos extratores que a gente usa para medir o boro no solo e o conteúdo de boro nas plantas e também a produtividade. E ele mostrou que essa correlação é muito baixa, que os extratores, ele mostra 3 extratores, incluindo um deles a água quente, que é o que a gente usa predominantemente aqui nos laboratórios do Brasil, e todos eles têm uma baixíssima correlação entre esses fatores aí que indicam ou que deveriam indicar uma adequada nutrição de boro. Então isso mostra que há uma dificuldade muito grande da gente predizer a quantidade de boro que um sistema solo ali tem capacidade de fornecer para as plantas. Inclusive o professor traz um modelo assim simplificado, baseado em probabilidade de resposta e não mais em nível crítico e não mais assim de uma maneira mais determinística, sobre a resposta do boro e o teor no solo. Então ele traz a proposta que solos com teores menores que 0,5 são solos com maior probabilidade de resposta à adubação a boro, de 0,5 a 1 ocasionalmente tem uma probabilidade de resposta a boro, de 1 a 1,5 é possível que haja uma probabilidade de resposta a boro, a adubação com boro, e acima de 1,5 é improvável que haja resposta a adubações com boro. E dessa forma, complementando essa dificuldade de diagnosticar a capacidade que um solo tem de suprir boro para as plantas, ele traz que as recomendações de boro e o manejo de boro deve contemplar outros fatores que não somente o teor no solo. Então ele traz que as adubações de boro devem contemplar também o histórico, então os agrônomos, os próprios produtores, saber se as áreas deles já tiveram histórico de deficiência, então isso ajuda a recomendar. Além disso, textura do solo, solos mais arenosos com maior potencial de resposta à adubação com boro, solos mais ácidos também com mais probabilidade de resposta ao boro e talvez o mais importante, regime hídrico, situações, épocas que ocorreram chuvas muito intensas, também aumentam muito a probabilidade de resposta ao boro. E com isso ele traz 2 propostas ali, que para ajudar no manejo, que é a utilização de fontes menos solúveis, principalmente nessas condições de alto regime hídrico, para evitar as perdas intensas causadas pela chuva, e também nesses casos em que houve perda de boro, a realização da adubação e da suplementação foliar de uma maneira complementar às fertilizações que aconteceram. Então esse é o destaque aqui que eu quero trazer para vocês sobre o Boron Day. Lembrando que a Unitiagro ela tem um corpo de especialistas nessa parte de diagnóstico de fertilidade do solo e recomendação de corretivos e fertilizantes. A gente tem uma ferramenta que é o SimSolo, que são sistemas inteligentes em nutrição, foco solo, que está disponível aí para os agricultores para realizar um manejo mais otimizado e mais eficiente aí de fertilizantes e corretivos. Então, muito obrigado e acompanhe a gente aí nas redes, que a equipe do Pesquisa e Desenvolvimento vai estar sempre frequentando aí os principais eventos.